eu queria pedir para vocês escreverem também no chat as principais dores, as principais dificuldades das empresas de vocês. O foco hoje aqui está mais uma empresa para clínicas, né? Clínicas de saúde, de estética, de fisioterapia, de psicologia, clínicas médicas. Eu queria pedir para vocês escreverem no chat quais são os principais desafios de vocês dentro da clínica, principalmente com esse olhar de gestão. Eu vejo muitas pessoas falarem de guias de plano de saúde, retenção de profissionais qualificados, gestão financeira, dificuldade para atrair e fidelizar pacientes. Quais são, no caso de vocês, cada um, se puder trazer assim, qual que é a sua dor mais gritante na empresa, né? E tem gente que fala gestão de pessoas, outros falam adoção de tecnologia, porque tem muita oferta de tecnologia. O que mais pega, né? O que vocês sentem assim, que hoje, nesse momento, é mais urgente, né? A Candice falou aqui, o Bruno também. Tá, a Candice colocou aqui controle de estoque, precificação, controle de serviços, produtos, contas bancárias, fluxo de caixa. Tá, o Bruno falou definir, né, o perfil ideal do cliente. Ok. Quem mais, gente? Quais são as maiores dores, assim, das empresas de vocês? O que mais? Captação, que a Ana Lúcia está falando, do Centro de Psicologia Humanística, né? Pacientes qualificados, Jaime, é isso? Jaime, abre o microfone e explica para a gente o que é paciente qualificado. Enquanto isso, o restante das pessoas vão escrevendo aqui. Fique à vontade de falar também no microfone, tá, gente? Boa noite, gente. Desculpa, boa noite. Pouco e tossindo muito, tá? Oi? Estou um pouquinho rouco e tossindo, peguei um resfriado. Tá. Enfim, pacientes qualificados, né? Eu tenho alguma dificuldade da galera do marketing entender o que eu faço. Ah, tá. Eu sou intervencionista e às vezes as pessoas confundem de profissão. E aí chega muito paciente sem a qualificação. Então, o paciente ele inicia o tratamento, ele recebe ali aquele alívio no momento e às vezes ele não colabora para continuar. Então, minha maior dificuldade hoje no meu consultório é exatamente pacientes qualificados. Tá, tranquilo. Aí você já trouxe um item interessante, que é a questão da comunicação, sabe? Da compreensão, né? Do que um fala, do que o outro escuta e tal. A Ana Lúcia falou aqui que a dificuldade dela é de captação de alunos para o curso de formação, né? O desafio, na verdade, né? Beleza, ok. Quem quiser falar mais, fica à vontade de ir colocando aqui, tá? Bom, então, vou caminhar aqui um pouquinho mais com vocês. Vou me apresentar, tá? Para vocês. Eu sou Ana Carneiro, eu sou uma pesquisadora. Tá, a Candice está falando aqui, tem dificuldade de posicionamento de marca. Ok, beleza. Eu sou Ana Carneiro, eu sou uma pesquisadora, que sou consultora e sou professora na área de gestão, estratégia e desenvolvimento de cultura empresarial, né? Falando de uma forma bem resumida, assim, eu sempre tive o pé na academia e o pé no mercado. Então, eu atrelo a minha linha de pesquisa com o meu fazer durante o dia já há muitos anos, né? Sou certificada em coaching ontológico, sou consultora do Sebrae também. Enfim, tem toda uma relação com o PMI, que é o Instituto de Gestão de Projetos, com a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, e no meu trabalho, no dia a dia, eu fui, com o passar dos anos, cada vez mais alinhando as questões relacionadas à gestão, estratégia, com a parte de cultura, articulação de ações em redes, valores e comportamentos, né? Então, quando eu falo de alinhar a minha linha de pesquisa, meu trabalho como pesquisadora com o meu fazer durante o dia na área de gestão, seja gerenciando grupos, equipes, áreas ou dando consultorias, o que aconteceu foi isso. Durante muitos anos, eu vivia as questões durante o dia na área de gestão e na academia eu buscava soluções, conceitos, estudos, enfim, para poder me auxiliar no trabalho. E aí eu fui integrando essas coisas e fui levando para as organizações e isso foi dando muito certo, né? Essa junção de todo um arcabouço conceitual com a parte prática, de toda uma vivência do dia a dia, das dores, das dificuldades dos times, das empresas, com aquilo que eu pesquiso dentro e fora da academia, enfim. Bom, nesse processo todo, o que me levou a fazer isso? Né? E aí eu vou passar aqui alguns pontos importantes com vocês. Por que eu fui trilhando esse caminho? Né? Porque no meu trabalho, na área de gestão, estratégia organizacional, enfim, desenvolvimento de equipes, eu via muitos problemas que são muito comuns para várias empresas. Então, aqui, por exemplo, né, falta de objetivos e metas claras, faturamento aquém do que poderia se faturar, dificuldade para monitorar resultado, conflito, dificuldade de comunicação, sobrecarga, estafa, frustrações, insatisfações, falta de comprometimento e motivação das equipes, enfim. Então, esses problemas todos, essas questões todas, elas sempre me
me seduziam de alguma forma, no sentido de, tá, e aí, o que a gente faz com isso? Porque essas são as questões que acontecem em diferentes tipos de organizações, públicas, privadas, terceiro setor, né? Empresas pequenininhas, empresas grandes, organizações, por exemplo, familiares, uma igreja, um time de futebol, são organizações. E esses problemas perpassam esses lugares todos onde os seres humanos estão se relacionando para construir alguma coisa juntos. Tudo bem, pessoal, do que eu estou falando aqui? Tá? Como a gente... fiquem à vontade de Ana, tal coisa não ficou clara e tal, me sinalizem, tá? Às vezes eu falo muito rápido, então também me dê um toque sobre isso. E aí, esses problemas, essas questões, elas sempre me chamaram a atenção, né? No sentido de, tá, poxa, mas a gente pode ser maior que isso, né? A gente pode trabalhar isso, a gente pode resolver isso. E aí eu aproveito para perguntar para vocês aqui, vocês relacionaram já algumas questões ali, né, no chat, mas olhando para cá, vocês se identificam com alguns desses problemas aqui? Se sim, com quantos deles? Né? Dê uma olhada, por favor, e veja se aqui tem coisas que você olha para isso e vê a sua empresa com esse tipo de questão. Tá? Quem pode me falar aí, tipo, Ana, eu me percebo aí, eu percebo a minha empresa nessa lista aí de 15, tem muito mais que isso, eu percebo a minha empresa com pelo menos uns 5 desses problemas, ou com 2 desses. Quem pode me falar alguma coisa? Ana, assim, eu estou lendo aqui os trabalhos. Primeiro, eu quero dar boa noite, né, e pedir desculpa por eu estar podendo falar pouco, daqui a pouco eu vou ter que dirigir, então vou manifestar logo. Eu tinha muitos desses problemas em dezembro do ano passado, e eu percebo que depois que a gente fez um trabalho juntas, né, muitas dessas coisas melhoraram, muito. Mas eu continuo achando que eu tenho ideias demais, coisas demais para fazer, e o fato de estar sempre só me dá uma dificuldade de organizar as prioridades do que fazer, né? Então, eu sou aquela pessoa que está sempre escrevendo 5 livros, abrindo 3 cursos, 4 lives, podcast, fazendo os atendimentos, dando os cursos de formação. Só para os outros saberem, a minha empresa tem 26 anos, né? E eu toco tudo sozinha. Uhum. Agora eu tenho uma equipe de marketing, né? Uma grande equipe de 2 pessoas, uma está saindo, e já me ajuda bastante. Mas eu continuo tendo dificuldade em identificar quais são as ações para os fins de grana. Tá? Aí, ok, Ana. E aí tem... Obrigada, Ana. E aí tem um ponto que você trouxe, Ana, que a gente vai trabalhar aqui hoje o tempo todo, que tem a ver com a sua... o seu fazer, o seu jeito de funcionar, né? Você mesma falou que você é aquela pessoa que abre um monte de live, é a questão das prioridades e tal. Isso tem tudo a ver com o ponto central da nossa linha de raciocínio aqui hoje, tá, gente? Eu imagino que vários de vocês se identifiquem com pelo menos parte do que a Ana Lúcia trouxe aqui, né? E desde já me desculpo se daqui a pouco eu tiver que deixar a câmera fechada, porque eu vou dirigir. Mas eu estou ligada e ouvindo o tempo todo, tá? Tá bom, tranquilo. Bom, pessoal, então, só para a gente ir caminhando aqui, então, essa é uma provocação com relação a esses problemas todos, e tem muito mais do que isso daqui, isso varia de empresa para empresa. E, dado esse interesse por esses problemas, por essas questões, o meu trabalho a minha missão eu ajudo empresas a se organizarem e alcançarem seus objetivos, integrando estratégia, design organizacional e o desenvolvimento de cultura, né? Então, esse é o meu trabalho. E nesse trabalho tem uma coisa que essa não é uma tarefa fácil, porque a gente está falando de ajudar as empresas a atingirem os objetivos dela, saírem de um ponto A e chegar no ponto B, e por isso eu tenho aqui uma responsabilidade de 200%, que significa o quê? Que eu falo isso para todos os meus clientes. Eu faço 100% da minha parte, você tem que fazer 100% da sua. Porque a gente está falando de mudança, de transformação. Então, se não houver ação, não tem transformação, tá? Então, é basicamente isso. Então, essa sou eu, Ana, isso é o que eu faço. Eu faço a partir dessas fontes, né? Eu utilizo ferramentas clássicas de gestão, como eu já falei, mas eu faço, na minha abordagem, eu tenho um olhar atento para a linguagem, comportamento humano, pensamento sistêmico, trabalho em rede, inteligência relacional. Esses são aspectos essenciais dentro desse trabalho que eu desenvolvo. Bom, falando de um jeito bem objetivo, e aí a gente vai cada vez mais entrar no nosso conteúdo aqui, no nosso ponto, que eu coloquei lá no 5 e tal. Então, assim, de forma resumida, a gente está falando do quê? De sair do estado atual para chegar no estado futuro, a partir dos recursos financeiros, tecnológicos, etc., que a organização tem. Então, quando a gente fala de estratégia, a gente está falando nada mais, nada menos de estruturar um passo a passo, de entender onde você está, entender onde você quer chegar, e desenhar o processo de como que você vai sair de uma ilha A para chegar numa ilha B, considerando todos os fatores que isso envolve.
tá? Fatores pessoais, mercado, governo, cliente, fornecedor, parceiro, dinheiro, taxas, pandemia, enfim, todas essas coisas que envolvem, né, e que nos afetam no nosso dia a dia. Quando a gente fala que, olha, eu vou sair de um lado A para chegar no lado B. Então, isso é o que eu faço. Ajudo as empresas a fazerem isso. Para que eu faço? E aí a gente vai entrando cada vez mais aqui no nosso conteúdo. O para que eu faço é justamente para a gente sair dessa situação aqui. Lembra lá do slide lá atrás? Sobrecarga, insatisfação, cansaço, retrabalho, atraso, alta rotatividade de pessoas, enfim, todas aquelas questões ali. E isso tem muito a ver com aquela situação no dia a dia, onde você trabalha e tem a sensação que não teve os resultados que você quer, né? Não tem aquela expressão, gente, passei o dia apagando incêndio? Todo mundo aqui já ouviu isso? Né? Passei o dia descascando abacaxi, né? Tem gente que fala, passei o dia descascando pepino, não é isso? Então, assim, o objetivo, né, é justamente sair dessa situação de muitos esforços pouco alinhados entre si, para ir para uma situação de sinergia, né? Onde esses esforços, quando a Ana Lúcia falou que ela abre uma live, ela cria um curso, ela tem, tipo assim, mas esforços em que eles estejam alinhados, né, entre si, de forma que eles converjam para uma situação, para a missão, para a visão da empresa. Ou seja, a gente está falando de que cada tarefa, cada atividade coopere para os seus projetos, para os seus objetivos, para as suas metas, né? Para os seus indicadores, para a sua missão, para a sua visão. E aí a Ana está escrevendo aqui, pior é quando você ama, né, fazer todas essas coisas, não é isso? E aí é a hora que você precisa ter esse alinhamento. Eu posso amar fazer certas coisas, mas pode ser que tem que determinadas coisas que eu amo fazer não vão ao encontro da minha visão, tá? Então, por exemplo, a minha visão de futuro da minha empresa. Onde é que eu quero estar daqui 2 anos? Tudo bem, gente? Isso tudo que eu estou falando aqui vale para a nossa vida profissional e nas nossas clínicas, como para a nossa vida pessoal também, né? Então, eu posso, de repente, como a Ana levantou a bola aqui, eu amo fazer tais tarefas, mas será que essas tarefas elas estão coerentes com os projetos que eu tenho? Será que os projetos que eu estou tocando, que eu priorizei, que eu estou trabalhando neles, estão coerentes com os meus objetivos, com as metas que eu tenho e com a missão da minha empresa? Ou será que eu prometo uma coisa e entrego outra? Né? Então, até que ponto que eu estou sendo coerente comigo mesmo, com os meus clientes, com os meus colaboradores, né? Porque tem isso também, gente, é uma coisa super comum. Aliás, esse é um assunto aqui que eu também tenho que ter muito foco, senão a gente divaga muito. Mas é muito comum também o empresário, ele estabelece uma missão, aquela empresa vai oferecer determinada coisa, né? Sei lá, uma capacitação X, enfim, e ele cobra isso dos colaboradores, mas ele mesmo não age de forma coerente com aquela missão. Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá? Porque, e muitas vezes não é por mal, é porque ele se perde no meio do caminho, é por falta de organização, é porque ele adora fazer determinadas coisas e quando ele vê, ele está fazendo, né? Então, esse é, de fato, um desafio, gente. E a gente está o tempo todo falando aqui de pessoas, né? Tá dando para a gente perceber isso, né? Do ser humano. Bom, então, esse trabalho a gente faz para conseguir essa sinergia. Essa sinergia aqui, que passa por essas questões clássicas de mercado, aqui, isso é muito falado, né? De planejamento estratégico, por exemplo, essa ação, né, fazer isso daqui, só é possível e só faz sentido se isso for acompanhado de valores e comportamentos que viabilizem essa estratégia. Então, se a gente for fazer aquela velha e boa analogia do iceberg, né, que eu tenho lá a ponta do iceberg e eu tenho que está abaixo do nível do mar no iceberg, na ponta do iceberg eu tenho aquilo que é fácil de ver, fácil de ser enxergado, é aquilo que é chamado em gestão do conhecimento de conhecimento explícito, né? E o que é fácil da gente perceber dentro das organizações e da gente explicitar e tudo mais? Isso daqui, né? A gente pode ir lá, estruturar, fazer todo um diagnóstico, estruturar todo um planejamento, desdobrar esse planejamento em planos de ações, em atividades, em metas, em tarefas diárias, dependendo da empresa, em tarefas por hora, né? E posso ter isso tudo explicitado num documento, numa ferramenta, num mapa estratégico que fica numa parede, então isso tudo é explícito, tá? Porém, aqui, quando a gente fala de valores e comportamentos, a gente está falando daquilo que não é explícito, daquilo que muitas vezes nem a gente sabe sobre nós mesmos. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, a gente está falando de valores e comportamentos, de atitudes, de hábitos, de crenças, que muitas vezes são um mistério para nós mesmos. E o que é essencial aqui? A gente entender que são esses valores e comportamentos que vão viabilizar ou vão inviabilizar essa estratégia. Por isso, o meu trabalho, a minha empresa, né, o nome é esse, estratégia e cultura. Porque essas coisas têm que estar
alinhadas, né? A cultura da empresa, os valores da empresa precisam de uma estratégia que a norteie, mas a estratégia depende de uma cultura que a viabilize. Aqui nesse slide, eu vou só passar isso daqui para a gente sintetizar o que eu acabei de falar. Então, assim, de uma maneira bem resumida, nós como pessoas, a gente como equipe, a gente como família, a gente como time de futebol, como time de trabalho, como empresa, como multinacional, ou como um salão de beleza numa garagem, não interessa, né, o porte da organização e tal, e que organização é essa, formal ou informal, nós queremos resultados, certo? A gente quer resultado. E é natural que a gente queira resultado. E esse resultado pode ser vender mais, aumentar faturamento, reter profissionais, diminuir retrabalho. Então, cada um ali tem os seus resultados de acordo com as suas necessidades. Lembra lá quando eu mostrei sair do estado A para o estado B? Né? O estado A de uma empresa é um, o estado B de outra empresa é outro. Né? E o estado, né? E por aí vai. Cada empresa está num momento e cada empresa tem objetivos. Então, mas tudo, de uma forma ou de outra, quer resultados. E aí, a gente precisa ter muito claro que resultado é consequência de ação, né? Ou seja, de estratégias, de técnicas, né? De objetivos, de metas, de indicadores, de tarefas. Então, eu preciso ter claro quais são os meus objetivos, qual que é a minha missão, onde que eu quero chegar em 2 anos, onde que eu estou agora, quais tarefas que eu tenho que realizar, que metas que eu preciso atingir para eu conseguir aqueles resultados. Certo? Aqui em resultado, gente, a gente também tem aumentar a satisfação, porque no fundo, o que todo mundo quer é qualidade de vida, não é isso? Todo mundo quer reconhecimento, todo mundo quer, de alguma forma, se sentir amado, se sentir respeitado, né? Então, isso é o que a gente quer, isso está dentro da categoria ali de resultados. Mas esses resultados, eles dependem de estratégias. E aí eu estou falando de conhecimento explícito. Lembra lá, de novo, da analogia do iceberg? Estou falando daquilo que eu consigo escrever, eu consigo explicitar. Olha, as metas são essas. Os objetivos são esses, as tarefas são essas, as ações são essas, tá? Ok, eu não consigo ter resultado se eu não tiver estratégias e técnicas que viabilizem esse resultado. Porém, aí aqui eu vou chover no molhado, que eu acabei de comentar anteriormente, mas que é essencial no que a gente está falando, e tem a ver com, quando eu falei aqui da abordagem com a qual eu trabalho, né? Porém, essas estratégias e técnicas, ou seja, o que a gente faz, depende dos nossos valores, crenças e comportamentos. Depende, totalmente, né? Então, a minha ação, né, ela depende dos valores, crenças e comportamentos que eu tenho. De onde que eu venho, né? A partir de onde eu penso, eu sinto o que eu sinto, qual que é a minha emocionalidade, né? Com que emocionalidade, com que crença eu consigo executar uma tarefa ou não? Vocês concordam comigo que, dependendo do meu estado emocional, eu sou capaz de fazer algumas coisas e não sou capaz de fazer outras? Vocês concordam comigo? Tá? Então, por mais que eu tenha aqui tarefas, objetivos, metas, indicadores explicitados, tá? O que eu vou fazer aqui, a qualidade com que eu vou fazer isso, a intensidade que eu vou colocar nisso, depende de do que me mobiliza como pessoa, tá? Do que me move como ser humano. Então, nesse trabalho que eu falei para vocês, a gente atua aqui, nessa parte do que é explícito, mas a gente atua aqui também nessa parte do que não é tão explícito assim, tá? E aí, agora eu vou convidar vocês para cada um olhar para a sua própria empresa, tá? Pensem aí na sua empresa, independentemente do porte dela, independentemente do tamanho dessa empresa. Pensem aí na sua empresa e vamos fazer aqui uma reflexão. Essa aqui é uma curva J, que é uma curva bastante conhecida na administração, e ela fala aí, de algum modo, do ciclo de vida de uma empresa, tá? Então, o que é importante a gente entender aqui? Vocês estão vendo que ele faz um J, né? Faz um J. Toda empresa, quando ela nasce, né, ela tem muitas incertezas, certo? Tem pessoas aqui que, eu até no formulário do Simples, a gente perguntou lá quanto tempo tem a sua empresa, né? Tem pessoas que a empresa existe há mais de 20 anos. Tem pessoas que a empresa existe há 6 meses, né? Então, enfim, cada empresa está num momento aí. Então, quando ela nasce, ela tem muitas incertezas. No início dessa empresa, é natural que ela queime caixa, né? Quando você está investindo, organizando, estruturando a sua empresa. E depois, com o tempo, você começa a ter ganhos, né? Até que vai chegar um momento que você vai ter ganhos significativos, certo? Então, é importante a gente ter em mente que toda empresa, ela passa, né, por ciclos de vida e ela enfrenta vários abismos, né, durante o seu processo de crescimento. E também é importante a gente ter em mente que a gente crescer sem ter um planejamento vai reduzir significativamente a nossa capacidade de ter lucros. E aí eu estou falando não só de lucros financeiros,
tá? Mas de lucros, de qualidade de resultado, qualidade de entrega, qualidade de vida, de relacionamento e por aí vai, tá? Então, nessa perspectiva, a gente pode olhar para cá e pensar assim, peraí, a minha empresa, ela tá, se a gente for fazer uma analogia com o ser humano, né? Ela é um bebezinho que está nascendo, ela está na infância, né? Onde aqui toda hora você investe, investe, investe. Ela já está aqui entrando na adolescência, ou ela já é uma empresa que está na maturidade? Tudo bem, pessoal? Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Ok. Então, essa é uma reflexão importante. Minha empresa está na infância, está na adolescência, já está na maturidade, em que pé está a minha empresa? Outra coisa que é importante, que eu quero também deixar como provocação aqui, é que, como tudo na vida, né, as coisas chegam a um determinado momento aqui de maturidade que, estando nesse lugar aqui, ou você faz o J, ou você morre. Tá? Então, empresas como a da Ana Lúcia, por exemplo, que já tem mais de 30 anos de mercado, né, com certeza é uma empresa que já entrou aqui no nível de maturidade, e não foi a primeira vez que a Ana Lúcia se percebeu precisando fazer o J. Né? E aí, bom, o que eu vou mudar? Qual é a outra frente que eu vou trabalhar? O que eu vou criar de novo? Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Ainda mais considerando que nós não estamos mais lá na década de 20, na década de 40, na década de 60, em que você fazia uma faculdade, se formava naquilo e você fazia aquilo o resto da vida, não era? Né? Hoje em dia, todos nós estamos nos reinventando, né, diariamente, cada vez mais rápido. E cada vez mais em rede. Não só com pessoas, mas com máquinas, né? Com aplicativos, com softwares, enfim, com ecossistemas, com outras redes. Então, esse J, ele acontece várias vezes e em vários aspectos da nossa empresa. Tudo bem? Tá? Bom, e aí eu reforço aqui as perguntas que eu fiz para vocês, né? Em qual etapa do seu negócio você está? Eu vou até pedir para vocês escreverem aqui no chat, quem não se importar de compartilhar aqui, em qual etapa do seu negócio você está? Você está na infância? Você está na adolescência? Você está na maturidade? Ou, de repente, olha, eu estou na maturidade já envelhecendo, precisando renascer. Né? Vocês podem escrever? A Nayara colocou aqui, me planejando para fazer nascer. Legal, Nayara. Então vai nascer um bebezinho aí, é isso? Estamos falando de uma gestação, né? Tá, então você ainda está lá. Raimundo falou maturidade. Vou colocar a figura aqui para vocês verem. Tá? Então a Nayara está por aqui, ó. Já sabendo que vai queimar caixa, né, que vai ter investimento, enfim. Bebê, a Candice colocou bebê. Ok. E essa reflexão aqui é importante, gente. O Jaime falou infância, porque muitas vezes a gente jura que está na maturidade, tá? E aí a Ana está falando maturidade em fase de renascimento, a Anísia está dizendo ainda sou uma criança apanhando muito. Ok. E essa figura aqui, ela ao mesmo tempo que ela nos acolhe, às vezes também ela assusta. Porque ela lembra a gente, né, que, poxa, eu não vou chegar no mundo ideal em que eu vou ficar no ideal para sempre. Eu vou precisar me reinventar, né? Então, isso assusta algumas pessoas. Quando eu estou em alguns grupos, em algumas empresas, eu vejo que algumas pessoas ficam um pouco incomodadas, do tipo, nossa, eu não queria isso para minha vida. Eu queria entrar numa estabilidade aqui em que eu ficasse estável o resto da vida. E por mais que a gente saiba que não, algumas pessoas se assustam com isso, né? Com lidar com a instabilidade que é inerente, né, a você ser empresário, enfim, a você estar vivo, né? Outras pessoas se sentem mais acolhidas, aconchegadas, quando elas olham para esse gráfico e falam assim, nossa, então é natural isso daqui? É natural esse vale da morte, né? Aqui, muitas empresas, né, elas fecham por aqui. Elas nem sequer ultrapassam esse início de ganhos aqui, né, e começam, de fato, a entrar numa fase mais de escala. Muitas empresas ficam por aqui. Morrem aqui ainda no início do caminho. Então, também é interessante quando você já nasce com consciência, Nayara, entendendo que eu vou ter aqui um momento que eu vou estar vivendo o Vale da Morte, mas eu estou vivendo o Vale da Morte de forma consciente. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com um empresário em que, assim, para mim ficou muito claro, ele já abriu várias empresas, já fechou várias empresas, tendo prejuízo. Então, assim, eu penso que ele já passou pelo Vale da Morte várias vezes, sem ter consciência que está no Vale da Morte, sabe? E foi prosseguindo, e cometeu o mesmo erro várias vezes. Então, olhar para cá e compreender que isso daqui faz parte do jogo é uma forma de você lidar com aquilo. É uma forma de não colocar embaixo do tapete, entende? Né? Então, ao invés de, não quero ver, não quero saber, não, eu quero saber. Eu quero olhar para isso e quero olhar de frente para isso. Eu quero lidar com isso. E quero administrar isso.
quero cuidar disso. Faz sentido, gente, o que eu estou falando aqui para vocês? Tudo bem? Tá? Então, isso a gente está falando de consciência, né? Bom, então a primeira pergunta era essa: em qual etapa do seu negócio você está? E a próxima pergunta é, tá, e qual que é a sua estratégia? Tá? Você tem uma estratégia? E aí eu não estou falando, gente, de necessariamente você ter um planejamento estratégico, ou você ter contratado uma consultoria para isso. Tá? Ninguém é obrigado a contratar uma consultoria ou uma mentoria e tal para poder fazer esse desenho. Eu estou simplesmente perguntando, qual é a sua estratégia? Tá? Minimamente, você tem uma estratégia? E essa pergunta a gente também pode replicá-la para vários outros aspectos da nossa vida, né? Nos nossos relacionamentos, nos grupos, porque quando a gente fala de organização, a gente está falando aqui hoje muito com esse olhar de clínicas, né? Mas isso vale para, como eu já falei antes, para vários outros nichos de organizações dos quais a gente faz parte. Nessa organização, qual é a minha estratégia? Na minha organização família, por exemplo, qual é a minha estratégia? Ou eu estou vivendo, né? E não tenho em mente assim, uma clareza do que eu quero com isso, né? Bom, para ser bem-sucedido, você depende de uma estratégia, principalmente nos mundos, né, no mundo atual. E aqui, né, eu faço essa costura. Não basta, né, a gente ter boas ideias e ações se elas não estão bem articuladas para uma estratégia e uma cultura que a sustente e a viabilize. A Candice está falando aqui crescer muito forte no B2B. Deixa eu ver aqui. Transformar nosso modelo de negócio para a formação de novos profissionais e além da formação e fornecimento de produtos. Ok? Beleza? Aí, eu quero pegar aqui isso que vocês foram anotando no chat e juntar agora com a fala da Ana Lúcia lá no início, quando ela falou que ela tem muitas ideias. Vocês lembram que ela falou isso? Eu tenho muitas ideias, eu gosto de muita coisa, e eu vejo... Então, esse parágrafo que eu coloquei aqui tem bem a ver com isso, né? Não basta ter boas ideias e ações, né? Poxa, eu tenho boas ideias, eu ajo, eu trabalho e tal. Mas essas boas ideias, essas ações, elas têm que estar bem articuladas por uma estratégia e uma cultura que sustente e viabilize isso. Pela estratégia que eu digo, eu estou falando por uma definição clara de missão, de visão, de objetivos, de metas, de ações, de tarefas, né? De clareza sobre quem faz o que na minha empresa, para quê, quais são os meus processos e tal. Mas também uma cultura, ou seja, crenças, valores e comportamentos que vão viabilizar isso. Porque senão, volto a dizer, eu tenho uma estratégia, mas o meu comportamento não é coerente com aquela estratégia. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, pessoal, que eu tenho usado ela bastante, umas semanas para cá, que eu vivia falando disso, tal, mas eu não tinha isso desenhado, aí eu resolvi desenhar. Vamos fazer uma comparação de uma empresa com um corpo humano, tá? Se a gente for comparar uma empresa com um corpo humano, em primeiro lugar, uma empresa é um organismo vivo, tudo bem? Tá? Uma empresa pulsa, ela é viva, é um organismo vivo. Eu tenho ali uma rede de vários atores com diferentes perfis. E essa empresa, mesmo que ela seja uma empresa de uma única pessoa, tá? Eu sou eu-presa, eu sou eu-keep. Eu uso o boné do marketing, eu uso o boné de finanças, tudo bem, gente? Tá? Eu uso o boné da operação, aí eu uso o boné lá da prestação de serviços. Então, de qualquer forma, a gente está falando de várias frentes de trabalho. Mesmo que essas diferentes frentes sejam feitas pela mesma pessoa. Tá? Então, se a gente for fazer essa analogia, a gente poderia imaginar, por exemplo, a área de vendas de uma organização, pensando aí nas clínicas, por exemplo, a área comercial, como sendo o coração de uma empresa. Tudo bem, gente? Por quê? Porque o coração, ele vai bombear, não é isso? Sangue para o corpo todo. Se o seu comercial não funciona, gente, tem como ter empresa? Não tem como. Se o seu coração para, né? Exatamente. Quer dizer, se o coração para, o que acontece? A gente morre, certo? Você não dá o que os órgãos, né? Os outros órgãos precisam, as outras frentes precisam. Então, a gente pode caminhar nessa analogia aqui, e o marketing. O marketing, ele poderia ser aqui a boca da empresa, como ela está se expressando para o mundo. Aí, nesse sentido, eu acho a figura até meio ruim no desenho, porque o marketing ele também teria a ver com o olhar, a forma como você olha, não é isso? A forma como você gesticula, enfim. Mas eu coloquei aqui a boca no desenho só para exemplificar. Então, a forma como você se comunica, como você se posiciona no mercado, né? E dessa maneira, como você facilita ou como você dificulta que as pessoas cheguem até você, né? Então, continuando nessa analogia, se a gente for pensar, por exemplo, nas finanças, as finanças poderiam ser comparadas com o pulmão da empresa. Dependendo de como está o meu fôlego, dependendo de como está o meu pulmão,
eu posso correr uma maratona e, dependendo, eu posso fazer só, sei lá, 100 metros. Tudo bem, gente? Tá? Então, dependendo de como está o pulmão da minha empresa, eu posso fazer investimentos e estabelecer objetivos e metas que sejam mais ou menos arrojadas. Tá? Eu vou correr uma maratona, sei lá, vou correr 40 quilômetros ou eu vou correr 300 metros. O que eu vou fazer? Vai depender de como que está aqui o meu fôlego. Tudo bem, pessoal? Faz sentido para vocês o que eu estou falando aqui? Massa. Aí, enfim, a gente poderia continuar com essa analogia aqui em vários aspectos aqui dessa organização, dessa empresa, tá? Eu coloquei algumas frases aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho essas diferenças, né? No caso das clínicas mesmo, a área comercial, ela precisa, além de fazer todas as ações dela, ter as rotinas, os scripts, o processo comercial dela, né? Claro, desenhar e tudo, ela tem que fazer uma análise, né, da origem e conversão dos pacientes por cada canal de aquisição de paciente. Como que você adquire paciente? Por quais canais que os pacientes chegam até você? Né? Ela precisa fazer uma análise de custo de aquisição de paciente por cada canal. Então, a área comercial, ela tem várias análises que ela tem que fazer. Várias ações, vários processos, enfim, e tem que ter vários olhares. A área de marketing também tem lá o seu olhar. Né? A área de marketing tem que se perguntar, eu estou falando para o público certo e da forma certa? Acho que foi o Bruno, alguém falou aqui do ICP, logo no início, né, como desafio, do perfil do cliente ideal. Tá claro para mim qual é o perfil do meu cliente ideal? Eu estou falando para esse público e eu estou falando da forma certa, né? Como é que está o meu desempenho de atração e alcance, né? Qual que é o meu retorno sobre investimento em marketing? São reflexões e tudo que cada área vai fazer de acordo com as suas características. A área de finanças, né? Qual que é o ponto de equilíbrio dessa empresa? Ela já está faturando a ponto de se pagar? Já estou começando a ter lucro? Né? Como é que é a rentabilidade por serviço, por procedimento e por convênio? Como é o fluxo de caixa projetado e realizado? Então, a gente começa a ver aqui, olha, por exemplo, recepção de uma clínica. Eu tenho que olhar ali qual que é a taxa de absenteísmo e o que causa isso, qual que é o tempo de espera das pessoas na sala de espera, qual que é a taxa de ocupação de agenda. Está dando para a gente ver aqui, de uma forma, né, meio figurada e tal, que são níveis de preocupações diferentes. Tudo bem, gente? Tá ok? Né? Aí eu tenho lá a prestação de serviço propriamente dita, enfim. A área de infraestrutura, como é que está esse espaço físico, etc. A área de TI suporte. A área de recursos humanos, gente, que é uma área, assim, extremamente sensível, né? Como é que eu contrato as pessoas para a minha empresa? Seja um estagiário, seja uma secretária, seja lá quem for, né? Como que é o processo de seleção dessas pessoas? Como que é o processo de onboarding? Como que é o desenvolvimento dessa pessoa dentro da minha empresa? Como que eu faço o desligamento de um profissional? Tá? Eu tenho clareza sobre isso. Até que ponto as pessoas que vêm trabalhar na minha empresa, elas estão alinhadas com o propósito da minha empresa? Até que ponto eu cuidei disso antes de pensar em contratar a pessoa? Tá? Até que ponto eu cuidei desse alinhamento de propósito, de missão, de valores, antes de começar o processo seletivo? Para, no próprio processo seletivo, trazer pessoas que estejam alinhadas com o trabalho da empresa. Então, dependendo da organização, você precisa de pessoas que tenham mais energia, que falem mais alto, que gostem de barulho, que gostem de movimento. Dependendo da organização, não. Preciso de pessoas mais calmas. Então, que tipo de perfil que eu estou trazendo para o meu processo seletivo? Tá? Bom, e aí, então, ok, a empresa ela tem aqui várias frentes, cada frente com as suas preocupações e tal, mesmo que todas essas frentes sejam tocadas por uma mesma pessoa. Tá? E a estratégia, gente? O que seria a estratégia nesse corpo humano aqui? Tá? Aí, eu costumo colocar a estratégia aqui. A estratégia corresponderia ao sistema nervoso central dessa empresa. Aquilo que dá o eixo da empresa. Aquilo que dá sentido para esse corpo, né, existir. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, da missão, visão, valores dessa empresa, de olhar, de estrategicamente entender qual é o seu posicionamento no mercado, olhando para o ambiente externo, o ambiente interno, qual é a sua capacidade de competir no mercado, como é que estão os seus processos, quais são os seus planos de ação, quais são os seus indicadores, né? Quais são os objetivos que você quer atingir, quais metas que você tem que cumprir. Então, a estratégia, ela vai dar o eixo da organização e ela vai dar condições para que todos esses outros órgãos aqui trabalhem com sinergia, né? Trabalhem com sinergia. Então, fazendo uma analogia de uma forma até um pouco grosseira, quando um corpo, né, como um ser humano, ele tem lá um coração batendo,
o intestino funcionando, ele tem as finanças ok, ele tem o marketing, então ele está ali, intestino, estômago, joelho, rins, baço, pulmão, está tudo funcionando. Mas ele teve uma morte cerebral. Tá? O que normalmente a gente faz? Quando a gente está falando de um paciente que está com todos os órgãos ok, mas ele teve morte cerebral. Chega um momento que a gente faz o quê? Quem pode me falar? A gente vai manter essa pessoa viva lá? Não, né? Então, normalmente, chega uma hora que você vai lá, vê forma... Cuidados paliativos. Oi? Cuidados paliativos. E aí, se ele foi comprovado que ele realmente teve morte cerebral, chega uma hora que você aproveita ali os órgãos e tal, mas você desliga o quê? Os aparelhos. Tá? Por quê? Porque aquele corpo, ele está sobrevivendo, ele não está vivendo. Tá? E aí, nesse ponto, por mais que essa analogia aqui seja meio até grosseira, eu faço questão de fazê-la aqui. Tem muitas organizações, muitas empresas que elas estão sobrevivendo, elas não estão vivendo. Tá? Por quê? Porque viver é mais que sobreviver. Viver tem a ver com pulsar, com crescer, né? Com você explorar o potencial de cada frente de trabalho dessa empresa. Explorar o potencial dessa empresa no máximo, né, possível. Então, uma empresa sem uma estratégia, ela muitas vezes está ali sobrevivendo. Tanto que é natural a gente ver empresas que ficam ali anos e anos e anos, o cara está vendendo o almoço para comer o jantar. Certo? Tanto que tem empresas que fazem determinados investimentos que, se você for colocar na ponta do lápis, valeria mais a pena ele vender tudo aquilo e aplicar o dinheiro e viver de renda. Que, de repente, ele ganharia a mesma coisa, porém, ele teria menos desgaste. Né? Por quê? Porque ele está ali só sobrevivendo, ele não está vivendo. E ele não está vivendo por falta de estratégia. Né? Por falta de clareza de onde ele está, onde ele quer chegar e o que ele pode explorar em cima disso. E esse é um trabalho, gente, que não é fácil, mas é um trabalho que pode ser delicioso, que é você construir sonhos, né? É você estruturar isso. Onde é que eu quero chegar? Como que eu vou chegar? Que projetos? Né? Como é que eu vou engajar pessoas? Como é que eu vou fazer essas frentes todas aqui se relacionarem, se potencializarem, tá? E aí eu quero chamar a atenção para um ponto importante, que é o seguinte: eu não estou dizendo que a sua empresa não vive sem uma estratégia. Ela não vai sobreviver. Eu não estou dizendo isso. Tanto que a maior parte sobrevive sem uma estratégia. Tá? E não estou dizendo que ela sempre tem que vir em primeiro lugar. Dependendo do momento que a sua empresa está vivendo, sei lá, o meu problema é venda. Eu preciso vender. Tá? Então, de repente, olha, naquele mês eu tenho que priorizar isso. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: todas essas frentes aqui são extremamente importantes, e cada um no seu papel. E o que a estratégia faz é justamente dar o eixo, né, para esse corpo como um todo, e ajudar que essas frentes todas trabalhem em sinergia, de forma que uma potencialize a outra. É muito frequente a gente ver isso, muito comumente dentro das organizações, que muitas vezes o marketing e o comercial, eles não estão alinhados. Tá? O pessoal do comercial reclama do marketing, outras empresas estão junto, enfim, mas assim, o pessoal de vendas reclama do marketing, o pessoal de marketing reclama de vendas, porque um está olhando para um lado, o outro está olhando para o outro, porque muitas vezes a empresa não deixou claro para as áreas, para aquelas áreas, onde que ela quer chegar como empresa. Tá, ok? E aí a gente acaba tendo várias ilhas dentro da empresa, né? Eu faço o meu melhor aqui, o outro faz o melhor dele ali, o outro faz o melhor dele ali, mas isso não agrega a empresa como um todo. Tudo bem, pessoal? Ok? Para vocês que eu estou falando aqui? Tá? Bom, aí eu vou trazer a coisa da cultura, né? Eu falei aqui de estratégia, de clareza sobre onde eu estou, onde eu quero chegar, como que eu vou chegar, quais são as metas, indicadores, que processos, ações, atividade, etc. Como que eu vou engajar as pessoas. E aí a gente vem aqui para a questão da cultura. A cultura, que são as crenças, a emocionalidade, os valores que movem as pessoas na vida, né? Que é aquilo que viabiliza que a gente faça algumas coisas e inviabiliza que a gente faça outras coisas, né? A cultura, ela permeia todo esse corpo. Ela permeia toda a organização. Se a gente for pensar no corpo humano, ela corresponderia à face que interliga todos os órgãos. Tá? Então, é a cultura, de acordo com os meus valores e crenças e comportamentos, é isso que vai orientar a forma como o pessoal da recepção conversa entre si. São esses valores e comportamentos e emocionalidade que vai orientar a forma como o pessoal das finanças alinha ações com o pessoal da área comercial. Tá? Então, é a partir de quais crenças, a partir de quais valores, a partir de quais comportamentos as pessoas fazem o que elas fazem. Tudo bem? Tá?
E aqui eu quero trazer eu relacionei aqui uns itens que eu considero assim, que meio que sintetiza tudo que eu estou querendo colocar aqui, é que é a partir dessa declaração, né, de visão e declaração de missão também. A missão é o que eu faço, o que eu ofereço, o que eu entrego, né? A visão é onde eu quero chegar, né? Os valores a partir de quais comportamentos, de quais hábitos, o que eu tolero na minha empresa, o que eu não tolero na minha empresa, né? O que essa empresa está disposta a investir enquanto comportamento, o que aqui a gente não aceita, né? Então, é a partir da compreensão dessas coisas todas, e aí a gente está falando de estratégia, de cultura, que a empresa começa a ser capaz de delegar tarefas, tá? E de verdadeiramente liderar. E para isso, a gente precisa ter clareza, né? A empresa tem que ter clareza, os colaboradores, os funcionários, os prestadores de serviço e tal, de quais são os processos que devem ser desempenhados. Está claro dentro da sua empresa, para a sua equipe, quais processos que devem ser desempenhados e por quem, né? Então, quando um colaborador vai trabalhar com você, ou eu mesma, como gestora da minha empresa, como equipe, está claro para mim exatamente quais são os processos que eu tenho que fazer? Ou eu vou agindo de forma reativa, à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou agindo, né? Métricas, eu tenho métricas, eu sei quais são as metas que eu quero atingir, que indicador, qual é o ponteiro que eu quero mexer, né? Eu quero melhorar o quê? Faturamento, eu quero melhorar retenção de conhecimento, eu quero melhorar, diminuir rotatividade de pessoal. Quais são as minhas métricas? Qual é a direção, né, que eu tenho que seguir? Quais são os rituais que existem nessa empresa? Então, dentro da minha empresa, quais são os meus rituais de cultura? Quais são os meus rituais de monitoramento? Então, para eu fazer tudo isso, eu dependo de ter uma estratégia. Tá? Então, eu vou medir determinadas métricas de quanto em quanto tempo. Eu vou avaliar o desempenho do comercial. O comercial sabe o que ele tem que atingir, né? Quantas vendas que ele tem que fazer, quantos novos pacientes que ele tem que adquirir, em quanto tempo. Isso está claro para o comercial? Então, são perguntas que a gente tem que fazer antes da gente cobrar os colaboradores. Né? Eu disse isso para as pessoas, né? O que ela tem que fazer e o que ela tem que atingir para isso. Se eu não tiver dito isso para ela, não tem como ela adivinhar. Então, e tudo isso parte em primeiro lugar, o gestor, por isso esse encontro é um encontro de gestores, né? De líderes, enfim, dele ter essa clareza, né? De qual é a estratégia dele. Quais são as métricas que ele quer mudar, tal, e o desenho, né, de como que isso funciona dentro da empresa. Então, de quanto em quanto tempo eu me reúno com o meu funcionário? Dependendo do funcionário, dependendo do trabalho, eu tenho que reunir diariamente, né, que seja 15 minutos. Dependendo, é uma vez por mês, dependendo. Então, quais são os rituais? E isso não tem receita de bolo, cada empresa é uma empresa. E a partir, né, gente, dessa compreensão, e acho que é esse o ponto que eu estou querendo chamar a atenção aqui, a partir do momento que a empresa tem claro onde ela está, onde que ela quer chegar e como ela vai chegar, né? E aí ela começa a desdobrar isso em ações, em atividades, em métricas. Isso facilita com que ela comunique isso dentro da empresa. E não só comunique, mas que ela engaje as pessoas no processo. Que as pessoas cocriem isso junto com os líderes. Tá? Isso não é uma criação que tem que sair da cabeça do gestor. Né? A equipe não só pode, como deve, cooperar para a construção dessa estratégia, desse plano de ação, dessas métricas e tudo mais. A partir do momento que a gente consegue fazer isso, isso facilita com que você alinhe entendimentos, né? Em que as pessoas se sintam verdadeiramente comprometidas com aquilo. E aí a gente está falando de construção de confiança, a gente está falando de construção de conexão, a gente está falando de conversações, tá? De diálogo, né? De interações. Lembra lá que eu falei que a gente atinge resultados? Resultados dependem de ações? Eu não falei isso? Né? As ações acontecem nas interações. As ações acontecem nas conexões, nas relações de confiança. Se eu estou interagindo sem confiança, com certeza isso vai impactar fortemente no meu resultado. Tá? E muitas vezes a falta de confiança das equipes tem a ver com a falta de compreensão do todo. Que empresa é essa? Tá? Porque isso não está claro nem para o próprio gestor. E, obviamente, né, essa clareza também, em vários níveis aqui, mas em especial no nível da alta gestão da organização, quais números estão norteando as decisões dessa empresa? Ou eu estou tomando decisões diariamente a partir de insights, a partir de ideias que eu tenho, a partir de intuições. Tá? Então, a gente precisa cada vez mais profissionalizar a organização, a empresa, a clínica, enfim,
para eu tomar decisões baseadas em dados concretos, né? Baseado em números. Né? Como é que está o meu comercial do ponto de vista numérico? Como é que estão minhas finanças? Como é que está minha recepção? Como é que está meu marketing? Como é que está a prestação de serviços? Né? E fazer com que todas essas áreas se potencializem, gerem os indicadores necessários, isso é muito importante para a tomada de decisão estratégica da organização. Tudo bem, pessoal? Ok para vocês aqui? Tá? Então, eu vou caminhar um pouquinho mais aqui. Quero aproveitar esse momento que a gente está falando aqui de cultura, de confiança, de relação, né, para convidar vocês para a gente mergulhar um pouquinho mais fundo nisso e compreender. Isso aqui é uma coisa que eu trago muito nos encontros que eu faço. Eu costumo fazer alguns eventos, assim, mais ou menos uma vez a cada 2 meses, para trazer determinadas abordagens que permeiam a gestão de qualquer organização. E o meu convite é para a gente olhar para essa imagem e ter claro, né, que cada observador vê uma realidade de acordo com seus filtros. Tá? E dentro da sua empresa, aí o Jaime falou no início, né? Olha, como é como estão qualificados os leads, né? Os potenciais pacientes que chegam até mim. Será que essas pessoas que estão chegando até mim são as pessoas que deveriam chegar? Mas como é que está alinhado o que eu quero com o que o marketing está entendendo do que eu quero, né? E aí a gente está falando de comunicação, a gente está falando de interação. E aí, quando a gente fala de interação, e a gente fala de crenças, de valores, de comportamentos, a gente lembra que cada pessoa é um observador diferente da realidade. Então, o cara lá do marketing, ele está vendo uma realidade. O Jaime está vendo outra realidade. Aqui, agora, a gente tem 20 pessoas, 25 pessoas, a gente tem 25 reuniões acontecendo. Por quê? Porque cada pessoa está vendo essa reunião, esse encontro, a partir dos seus filtros, a partir da sua história de vida, a partir das suas crenças, a partir dos seus valores. Tá? E o gestor, o líder, precisa compreender que é assim que a coisa funciona. A gente está lidando o tempo todo com pessoas, né? E essas pessoas, cada pessoa é um observador diferente da mesma realidade. Eu trouxe aqui uma frase do Maturana, que eu também gosto muito de trazer, que ele fala, né, que não há ação humana sem uma emoção que a estabeleça como tal e a torne possível como ato. Então, a gente já sabe, né, que nós não somos razão, né? A razão e a emoção estão totalmente conectadas, né? E aquilo que qualquer colaborador vai fazer dentro aqui da empresa, né, sempre vai depender da sua emocionalidade, da sua crença, dos seus valores, daquilo que o mobiliza. Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia depende, né, de como a gente está, do nosso estado emocional, daquilo que a gente acredita e por aí vai. A gente está falando de cultura. E qual que é a cultura que a gente fomenta na nossa empresa? Qual é a emocionalidade, quais os valores, quais crenças que a gente incentiva que exista dentro dessa empresa? A gente sabe que tem empresas que funcionam em cima da cultura do medo, certo? Você entra na empresa, você já percebe isso. Ou da cultura do controle, do tipo, olha, tem alguém ali vigiando se o fulano chegou na sala, saiu, etc. Já viram aquelas empresas que a pessoa coloca o paletó na cadeira, que é porque se ele saiu mais cedo, alguém olha a cadeira, vê um paletó e acha que ele está lá ainda. Já viram isso? Tá? Então, a gente está falando de uma emocionalidade presente, de uma cultura presente nessa empresa. Já tem outras empresas que têm outro tipo de emocionalidade, né? Bom, e cada um vão ter suas consequências. O principal desafio de qualquer empreendedor é desenvolver pessoas e gerir tempo. Ponto. Tá? Falta de foco leva à perda de potência. Então, se a gente não tiver foco, se você não tiver clareza sobre a sua estratégia, minimamente, você vai perdendo potência. Vai perdendo dinheiro, vai perdendo recursos financeiros, né? Recursos humanos, vai perdendo conhecimento, vai perdendo potência. Então, que é aquela coisa, né? Eu preciso ter foco, porque senão eu começo a devagar, né? Trabalhe por sprints, ou seja, crie ciclos menores, estabeleça determinados objetivos mais de curto prazo, execute, realize aquilo, celebre aquilo, né? E não fique tentando o ideal, né? Preparando para uma coisa daqui a 5 anos. Então, trabalhe por ciclos menores. Deixe o tempo todo bem claro quais são os acordos, gente. Deixe muito claro os acordos. Antes da pessoa vir a trabalhar na empresa, antes do processo seletivo acontecer, depois, durante o processo seletivo, na chegada dessa pessoa dentro da empresa e durante todo o processo dentro da empresa, quais são os nossos acordos? Né? Onde que a gente está, onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas, o que cabe a mim fazer, o que cabe a você fazer. Isso tem a ver com... Isso é importantíssimo, porque ajuda a gente a diminuir essa brecha aqui de comunicação. Tá? Então, à medida que a gente compreende que cada um tem uma forma diferente de ver a realidade, a gente precisa sempre deixar claro quais são os nossos acordos.
tá? Isso é uma coisa que eu falo bastante. O seu negócio é desenvolver pessoas, tá? Então, no fundo, o negócio de todo mundo aqui é desenvolver gente. Eu posso ser um cirurgião dentista, eu posso ser um fisioterapeuta, eu posso ser um gestor de uma clínica de estética, eu posso ser um médico, enfim, psiquiatra. Mas, no fundo, o seu negócio é desenvolver pessoas. Por quê? Eu sempre comento isso, assim, que a não ser que você vire e fale assim, olha, eu não quero delegar, eu quero que a empresa sempre dependa de mim, tá? E eu quero fazer tudo o tempo todo, então beleza, você vai só desenvolver você mesmo, tá? Mas, a partir do momento que você quer crescer, que você precisa delegar, e para crescer, né, você precisa olhar para fora, precisa poder olhar para a estratégia da sua empresa e não ficar no rame-rame do dia a dia, né? Olhar para o mercado, olhar para os seus concorrentes, olhar para os parceiros, para os fornecedores, aprender com isso, né? Então, se você quer olhar para fora e fazer essa coisa da gestão de fato, você precisa desenvolver pessoas. Porque se não investir em pessoas dentro da empresa, se não delegar tarefas, as pessoas sempre vão ficar dependendo de você. Então, se você quer que a sua empresa sobreviva, né, viva, sem depender de você, que você possa ir lá pontualmente, que você possa fazer cada vez mais aquilo que mais te interessa, você precisa desenvolver as pessoas que vão atuar nessas frentes todas aqui. Tudo bem, gente? Tá? Nem que seja um estagiário aqui, outro estagiário aqui, um auxiliar aqui, mas eu preciso desenvolver essas pessoas. Tá? Então, o seu negócio, no fundo, o seu trabalho é o tempo todo desenvolver gente. Tá? Bom, e aí, já para a gente ir fechando aqui a minha fala, essa figurinha aqui, eu também vez ou outra eu mostro ela em alguma apresentação, a gente pode pegar tudo isso que eu falei aqui e falar assim, Ana, legal, mas eu estou muito ocupada no momento, tá? Eu vou continuar do jeito que eu estava mesmo aqui, eu mesma, eu faço finanças, eu faço marketing, eu faço a venda, eu faço isso, eu faço aquilo outro, sem querer desenvolver ninguém, ou sem querer nem mesmo me desenvolver, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, tudo bem, tá? É um caminho. Mas a gente está falando aqui de poder olhar para esse nosso dia a dia sobre outra perspectiva. E aí, para fechar, de fato, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que quando a gente fala de estratégia, de cultura e de gestão, a gente está falando de liderança. Tá? A missão de uma empresa ela é a missão de vida do dono da empresa. A visão da empresa é a visão do proprietário da empresa, dos sócios. Né? Tanto que em sociedades é bem delicado quando um sócio tem um jeito, o outro tem outro, né? Tem visões diferentes de futuro, tem desejos de entregas totalmente diferentes, precisa alinhar isso. Né? Os valores da empresa passam pelos valores do dono da empresa, né? Dos proprietários, dos sócios. Então, se eu estou falando de estratégia, de cultura e de gestão, eu estou falando necessariamente de liderança, de comportamento, né? De forma de agir, né? E falar de liderança é falar de ampliar nível de consciência. Então, assim, se eu não estiver ampliando o nível de consciência, eu não estou liderando, tá? Eu estou ali fazendo o dia a dia. E é muito comum também você chegar em determinadas empresas e que tem um funcionário lá na ponta que ele manda muito mais que o dono da empresa. Principalmente empresas que crescem muito rápido. Às vezes o cara começou ali, era ele e o sócio, de repente, em 2 anos, ele tem 15 funcionários, em 3 anos, ele tem 60 funcionários. Se ele não cresce e ele não tem uma estratégia, ele não tem clareza, né, do que ele está fazendo e não alinha isso com a cultura, chega uma hora, aí lembra lá do Jota que eu mostrei? Né? Ele cai ali muito, muito rapidamente também. A mesma velocidade com a qual ele cresceu, a possibilidade dele morrer também é muito grande. Porque ele começa a perder o controle. De repente, tem um cara lá na ponta que as pessoas ele lidera muito mais do que ele. Tudo bem, gente? Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Tá? Então, por isso que a gente está falando de ampliar nível de consciência. O líder ele tem que investir nas pessoas, né, e nele mesmo. Então, a maior ferramenta do líder é o autoconhecimento. Isso é essencial. Tá? A Laura está falando aqui que já viu isso acontecer. Né? Então, a maior ferramenta de qualquer líder é, em primeiro lugar, o próprio, né, o autoconhecimento. Ele olhar para ele mesmo, o que ele quer, né, de que forma que ele quer, qual que é a energia que ele tem para isso, porque isso é importante, gente, quando a gente vai estruturar um negócio. Né, você tem potência para isso? Né? Quando você olha para o seu time está com energia para isso?
Então, tudo isso são questões que vão além da técnica, tá? E que vai da capacidade de percepção do líder. E vai da capacidade também do líder dar o exemplo, porque não adianta ele falar, mas o líder, ele tem potência, ele tem motivação, ele tem capacidade, ele dá o exemplo, né? Porque para fazer o que precisa ser feito, a gente precisa de intensidade, né? De motivação, de energia, não é só o que eu falo, é a forma como eu falo. Tá? Com as equipes. A forma como eu olho, a forma como eu gesticulo, a forma como eu articulo as coisas, né? A forma como eu faço conexões, a forma como eu trago as pessoas para dentro do jogo, a forma como eu vendo o jogo para as pessoas, a forma como eu consigo fazer com que as pessoas se sintam parte do jogo e se sintam desafiadas para isso, né? O ser humano precisa de desafio. E não vai ser só fornecendo benefícios que a gente vai conseguir deixar as pessoas motivadas. Tá? Bom, então, assim, em linhas gerais, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Eu vou deixar aqui o meu QR Code, que tem aqui as minhas redes, enfim. Eu deixo sempre um convite, né? Participe dos meus eventos, acompanhe minhas redes sociais, faça parte da minha comunidade. Se você ler aqui o QR Code, você vai cair lá no meu Linktree, e no meu Linktree tem lá como você entra na minha comunidade e tal, e a gente pode postar isso também lá no grupo, tá? Para vocês. A gente vai ter aqui alguns minutinhos, acabou que eu falei bastante, a gente ficou um tempinho ali esperando, né, as pessoas e tal, mas eu queria abrir um pouquinho para vocês comentarem alguma coisa, trazer algum tipo de questão, algum tipo de observação. Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês gostariam de levantar uma bola, perguntar? Fiquem à vontade, pessoal, para abrir o microfone e falar, tá bom? A Nayara fez uma pergunta aqui. Nayara, como escolher os indicadores ideais? É isso? Tá? Bom, vamos lá. Isso, legal. Então, Nayara, o que acontece? Cada frente de trabalho dessa daqui, você concorda comigo? A gente está dando, isso aqui é só um exemplo, né, gente? Não quer dizer que seja exatamente isso, né? Isso depende de cada empresa. Cada frente de trabalho dessa daqui, ela vai ter ali as suas atividades, né? Tanto que você tem lá no documento de descritivo de áreas, onde você descreve quais as atividades de cada área, né? Você tem lá os descritivos de cargos, que vai descrever as atividades de cada cargo, mas também as métricas, enfim, entre outras coisas. Mas cada área dessa aqui tem as suas ações, suas atividades, etc., as suas peculiaridades. Se a sua empresa tem uma estratégia, você concorda comigo que essas áreas todas a ideia é que elas trabalhem para cooperar com essa estratégia? Ó, lembra dessa figurinha aqui, ó? Aqui. Tudo bem, Nayara? Tá? Então, a gente está falando de que as áreas todas aqui, nas suas atividades, nos seus projetos, estão buscando atingir essa visão, essa missão, certo? Então, o que acontece? A gente tem aqueles indicadores que são indicadores comuns no mercado, né? Toda empresa tem que medir determinadas coisas, certo? Então, por exemplo, um indicador de quantidade de pacientes que a clínica tem. É um indicador, é um índice lá, né? Quantidade de paciente por convênio, quantidade de paciente particular. São índices que eu tenho ali. Então, se a gente, ainda mais hoje em dia, por exemplo, com o ChatGPT, você vai lá no ChatGPT e fala assim, que indicadores que eu preciso ter para a área tal, 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 tal? Ele vai te dar um monte. E todos eles podem ser pertinentes, tá? Agora, o que eu estou querendo dizer? Se a sua empresa não tem uma estratégia, cada um vai trabalhar e tentar fazer o seu melhor, tentar cooperar para a empresa e vai medir determinados indicadores. Né? Eu faturei tanto, gastei tanto, o marketing atraiu tanto, conseguiu tanto de engajamento, blá, blá, tudo bem, beleza. Agora, a partir do momento, Nayara, que você tem uma estratégia, que você tem clareza sobre onde você quer chegar e como que você vai chegar, definir indicadores faz parte do desdobramento da sua estratégia. Tá? Então, se eu estou falando que eu quero atingir determinada visão, em 2 anos eu quero ser, sei lá, eu quero ser líder de mercado em Águas Claras, tá? Eu quero atingir 90% do público tal da rede escolar, tal. Se eu tenho claro onde eu quero chegar, isso vai me ajudar a desdobrar meus objetivos. Então, a partir da minha estratégia, de onde eu quero chegar lá como visão, eu vou desdobrar, tá? Então, para eu alcançar isso em 2 anos, quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo? Para eu atingir aquele objetivo, quais são as minhas metas? E como é que eu sei se eu atingir as minhas metas? Por meio dos meus indicadores.
Então, você vai, esses indicadores ideais, né? Eu penso que ele passa muito sobre você refletir justamente sobre quais são, onde você quer chegar, quais são as suas metas, a partir dos seus objetivos, a partir da sua visão. Deu para entender o que eu falei aqui? Tá? E priorizar, tá, Nayara? Porque, ainda mais quando a gente fala de empresas menores, né? Você não consegue fazer tudo. Tem gente que, assim, porque quando a gente fala de indicador, tem indicador que é super fácil de extrair. Você pergunta ali para a secretária ou para alguém e fala, ó, quantos pacientes que a clínica tem no total hoje? Aí ele te responde, sabe, de cabeça. Mas tem indicador que dá trabalho para você extrair. Eu quero saber qual que é a fatia de mercado que eu ocupo hoje. Eu tenho que fazer uma análise que vai além da minha empresa. Eu tenho que, às vezes, contratar outra empresa. Então, tem indicador que é fácil de extrair, tem indicador que é difícil de extrair, tem indicador que é urgente, tem indicador que não é tão urgente assim. Eu adoraria saber o percentual de pessoas em Brasília, mas isso é urgente para o meu negócio hoje? Aí, mais uma vez, eu tenho que olhar qual é a minha estratégia. Aquele indicador vai me ajudar, de fato, na gestão da minha estratégia, monitorar a minha estratégia? Respondi? Faz sentido para vocês? Tá? Jaime, pode falar. Eu acho que a minha pergunta é um pouco complexa, vamos tentar, vamos ver se dá tempo. É assim, quando é uma crença mesmo? Você se referiu aí a Humberto Maturana. Antônio Damasio diz que a gente sente primeiro, depois pensa por último. Então, o processo todo acontece antes. E quando é uma questão de crença mesmo, e ela está em desuso, desconformidade, existe estratégia ou é tratamento mesmo? Existe estratégia de tratamento mesmo. Então, o Jaime, eu não estou dizendo que eu tenho a resposta ideal, tá? Vou colocar meu ponto de vista, acho que cabe vários. Vocês estão vendo aqui claramente que os assuntos que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, lembra lá quando eu falei da minha abordagem, né? Trabalho essa coisa de ferramentas clássicas e olha, linguagem, inteligência relacional, pensamento sistema, são coisas que são subjetivas, né? E coisas mais subjetivas, você não necessariamente tem uma resposta exata, né? Nem sempre 2 mais 2 dá 4, né? Nesse olhar da complexidade. Nós somos complexos, né? Nós somos singulares. Então, vou falar aqui do ponto de vista da empresa, tá, Jaime? Uma coisa que eu acho massa que está acontecendo, apesar de todos os pesares e problemas que a gente vive, enfim, é que as empresas estão olhando mais para isso. Estão compreendendo que existe o ser humano, certo? Tanto que existem coaches dentro das empresas, a área de RH está podendo trazer mais essas reflexões. Então, assim, a gente está, enquanto organização, enquanto sistema, né, olhando mais, entendendo, por mais que tenha inteligência artificial, por mais que tenha tecnologia, está gritante cada vez mais a importância de cuidar das pessoas, né? Então, assim, esse é um ponto. E dependendo do caso, cabe tratamento. Tem empresas que têm lá uma área que ajuda, fornece, inclusive, terapia, enfim, atividades, ações e tal, para ajudar as pessoas, né? Mas, para tentar falar de um jeito mais genérico, assim, e isso varia de empresa para empresa, porque, por exemplo, um órgão público mesmo, o cara é servidor público, ele trabalha lá tem 15 anos. E, dependendo, ele tem uma postura, um comportamento, uma crença, um valor que não vai mais ao encontro do que aquele órgão está vivendo. E aí, aquele órgão tem que cuidar disso, porque, dependendo do caso, não é simplesmente desligar o cara, né? Ele tem que tentar realocar ele para outra área, enfim, cuidar, etc. Agora, o que eu quero dizer, principalmente para empresas privadas, empresas menores e tal, é só reforçar, até porque a gente poderia ficar horas conversando sobre isso, que, ok, por um lado, existe tratamento, mas até que ponto que esse tratamento vai ao encontro das necessidades da empresa? Tá? Até que ponto que a empresa consegue manter, sustentar determinados comportamentos que não cooperam para a empresa? Tá dando para entender o que eu estou falando, gente? Tá? Então, é uma questão de sobrevivência, muitas vezes, né? E eu deparo com isso no meu dia a dia. Tem empresários, empresárias, enfim, que eles se confundem, eles acham que são mães das pessoas, que são pais das pessoas, e isso gera um problema enorme, gente. Tá? Porque você começa a tratar o funcionário como se fosse seu filho, começa a ter outras preocupações e começa a misturar as coisas. E a empresa não vai para frente, sabe? Então, eu vou tentar resumir minha fala dizendo o seguinte: o combinado não sai caro. Se você souber, em primeiro lugar, e aí eu bato nessa tecla, se você souber onde você está, e fazer terapia sempre, né, gente? Sempre. Se você sabe onde você está, onde você quer chegar, e você tem clareza da sua empresa, qual que é a missão dela, qual que é o propósito, qual que é a visão, quais são os valores dela, é deixar isso claro, é deixar esse jogo claro, desde antes de contratar as pessoas. Primeiro, para você começar evitando contratar gente errada. Pessoas que não estão alinhadas com os valores da sua empresa. Tá certo? Você já diminui aí boa parte dos problemas, né? De ficar mantendo gente, tentando treinar, tentando desenvolver. Se a pessoa já veio errada, ela não caberia naquela empresa, mas muitas vezes ela entra errado na empresa porque a própria empresa não tinha clareza sobre isso,
né? Então, é cuidado desde o antes, né? De trazer as pessoas e, quando traz, deixar isso claro, esses são os nossos valores, é assim que a gente trabalha, ter todo um processo, né? De gestão disso, de desenvolvimento desse profissional, de ritual ali, de acompanhamento do desenvolvimento dele. O cara cumpriu meta, não cumpriu meta, não bateu meta durante 2, 3 meses, sei lá, olha, você vai entrar aqui no plano de recuperação, se mais o terceiro, quarto mês não avançou, você é desligado da empresa. Então, isso tem que estar claro. Tá? A gente está falando de um organismo, que é uma empresa que precisa ganhar dinheiro para viver, no caso de empresa privada. Faz sentido o que eu falei aqui? Você quer complementar alguma coisa, Jaime? Especificamente era para o gestor mesmo, para o proprietário da empresa, porque às vezes a empresa não está caminhando porque o cara tem uma dificuldade de compreender a hora de ceder, a hora de buscar novas possibilidades. Então, assim, a pergunta foi, é tratamento mesmo ou existe uma estratégia para o diretor geral da empresa? Foi nesse sentido. Então, Jaime, eu imagino que existem várias possibilidades, mas todas elas estão ligadas a isso aqui, ó. É ele se tratar, é ele se olhar, é ele cuidar dele, em primeiro lugar, né? Isso daqui é essencial, né? Às vezes, é o que eu falei agora há pouco. Será que esse cara, ele tem potência, ele tem energia, ele tem motivação para ser realmente um empreendedor? Tá? Porque muitas vezes também as pessoas começam a empreender e não tem não é bem o perfil dele, tá? Então, passa com certeza por essa reflexão aí, né? De olhar para si mesmo e tal. Eu penso que empreender é um excelente exercício de a gente se tornar melhor como pessoa, sabe? Você ter que tocar uma empresa, seja você sozinho ou seja com outras pessoas, né? No fundo, uma grande oportunidade de a gente se tornar melhor como pessoa, como profissional e tal. Então, com certeza, de alguma forma, a gente tem que buscar e se tratar, né, em vários aspectos diferentes. Legal, pessoal. O nosso tempo aqui já passou 5 minutinhos, tá? E eu quero super agradecer a vocês, mas eu vou pedir para vocês falarem a palavra de saída de vocês, para a gente poder fechar. Motivado. Bruno, motivado, é isso? Quem mais? Motivado, mas com medo daquele Jota. Com medo do Jota? É. Tá, quem mais, gente? Aprendizado, reflexões, reflexivo, motivado, ok. Legal, pessoal. A Carla está falando aqui reflexiva e um pouco ansiosa, muito a fazer para entrar no caminho certo. Legal, obrigada, foi um aprendizado. A Naira está falando, saindo com pendências anotadas no caderno, depois de tantas reflexões, mas bastante entusiasmada por estar tentando gestar meu consultório com conhecimentos prévios e não só coragem. Legal. Nayara, é isso, né? É a gente lidar com as coisas de frente e não ficar, né, assim, não querendo ver, né? Lidar com isso e olhar para isso como um projeto bacana, como um projeto massa, né? Como um sonho, como uma construção, né? E viver isso, né? Correr riscos, construção, né? Um tijolinho de cada vez, né? Gente, muito obrigada, para mim foi muito bom, o primeiro contato que eu tenho com gestores de clínicas, assim, nesse tipo de evento. Eu resolvi fazer esse evento para gestores de clínicas, porque nos últimos tempos eu tenho percebido que a maior parte da minha carteira de clientes são clínicas, né? E aí a minha intenção é aproximar mais de vocês, e reforço aí o convite para vocês acessarem lá as minhas redes, e quem quiser marcar uma conversa, me dá um toque e a gente marca um papo.